Tudo bem, pessoal? Um rápido convite para a leitura de todo mundo do meu artigo no Estadão essa semana. Eu parto de um fato que passou um pouco desapercebido no final do ano passado, que foi a negativa por parte do Estado espanhol, através da Audiência Nacional de Espanha, o mais alto tribunal para estes casos na Espanha, negativa da extradição de um jornalista brasileiro, a pedido do Estado brasileiro, que foi negado, chamado Oswaldo Eustáquio. Oswaldo Eustáquio é um desses tantos brasileiros que foram censurados nos últimos anos no Brasil. Esse foi preso, etc., acabou exilado ou fugido na Espanha, o processo correu, o processo foi detalhadamente analisado pelo Ministério Público na Espanha, pelo Tribunal Espanhol, e a conclusão final foi muito simples. Basicamente, o que o jornalista fez, as atitudes, as condutas dele, se enquadram na Espanha como delitos de opinião, e a Espanha não reconhece delitos de opinião. A democracia espanhola, as leis espanholas, a Constituição espanhola, um grande país europeu, não reconhece delitos de opinião. Por quê? Porque nenhuma democracia que se preze, nenhuma república que se preze, reconhece delitos de opinião. A pergunta que nós brasileiros precisamos fazer, que eu faço no meu artigo, como é possível que o Brasil reconheça ou puna delitos de opinião, se a nossa Constituição também não reconhece delitos de opinião, né? Então, o que aconteceu no Brasil, o que continua acontecendo nos últimos anos? Se as leis no Brasil não reconhecem delitos de opinião, esta pessoa foi punida, etc., por delitos de opinião, nós estamos diante do que exatamente, né? E esta é a pergunta que nós, brasileiros, não precisávamos um tribunal espanhol nos ditar esta lição, que, na minha opinião, é vergonhosa para o Brasil. É vergonhoso. Nós não estamos falando dos Estados Unidos com a primeira emenda, com aquela visão ampla de liberdade de expressão. Nos últimos anos escutei muito isso, né? Não dá para comparar com os Estados Unidos, porque eles têm a primeira emenda, eles têm uma visão absolutista da liberdade de expressão, que também não é verdade. Mas nós estamos falando de um Estado europeu, de um país europeu, a Espanha, dizendo, olha, isso é delito, é basicamente delito de opinião. E a condição dele de jornalista está ameaçada se ele voltar para o Brasil, em função das suas opiniões políticas, da sua visão ideológica. Nenhuma democracia deveria perseguir pessoas pelas suas opiniões políticas, visões ideológicas. E é este recado, na minha visão, vergonhoso para a gente, que a Espanha está nos dando. Mas talvez tenha uma boa notícia aí, um ponto de reflexão. Se a gente parar para pensar um pouco, isso não tem a ver com direita e esquerda, não tem a ver com governo e oposição, tem a ver com um projeto de civilização, de democracia no Brasil. Quem sabe a gente possa usar essa pequena lição como uma grande contribuição que esse país europeu está nos dando no ano de 2026. Grande abraço para todo mundo.